Graça e paz, meus amados. Gostaria de estar convidando vocês para mais um momento de louvor, adoração aqui conosco. Que você possa escolher o melhor lugar aí no seu coração e se entregar em adoração. Amém, meus amados? Eu queria deixar um beijo para todas as mães nesse dia de hoje, o dia de vocês. Um beijo para vocês, meus amores. Queria pedir para a Thalita fazer uma oração com a gente. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos, curvassem as suas cabeças e orassem conosco. Pai nosso, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo respirar, por essa manhã, por esta noite. Deus, nós queremos te bendizer, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias, elas duram para sempre. O Senhor faz tudo novo e de novo todos os dias. E nós pedimos que o Senhor se assente ao nosso lado, entre em nossa casa e fique conosco, nos transformando, trazendo vida, trazendo renovo, Senhor. Em nome de Jesus, toma esse período de louvor, de canções que vamos entoar ao Senhor como um cheiro suave. Que cada irmão, cada irmã, cada criança, cada lar possa ser ministrado e tocado pelo Teu Espírito. Porque queremos ser como o Senhor é. Porque queremos ter um coração igual ao Teu. Fica à vontade, Espírito Santo, entre nós. Toma o Teu lugar de honra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. Meu coração igual ao Teu. Meu coração igual ao Teu. Disponível eu estou. Usa-me, quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Assim santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, que Tu, nesse dia, Senhor, o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, Deus, os nossos olhos espirituais, Pai. Que a Tua palavra entre e que ela surta o efeito necessário dentro dessas casas, dentro desses lares, dentro desses corações. Ah, Deus, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver. Quero Te ver, Senhor.
Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare ao Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Aleluia. Aleluia, seja louvado, Senhor. Senhor. Não existe nada melhor que ser teu amigo, que andar contigo, que andar na luz com o Senhor, que ter a paz do Senhor em nosso coração. Não existe nada melhor. Podemos ter muitos amigos, mais chegados que irmãos, mas não existe nada melhor do que termos a amizade do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que Ele nos chama de amigos quando a gente cumpre os seus mandamentos, quando a gente faz a sua vontade. Que nesta noite nosso coração possa queimar e ansiar por fazer a vontade do Pai. Ó Senhor, o Senhor conhece cada coração que está em casa, cada coração temeroso em talvez dar um passo. Que possamos nesta noite confiar que o Senhor está e que o Senhor faz infinitamente mais por nós. Toma o controle das nossas vidas e que possamos ser amigos teus. Em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. Não existe nada melhor Do
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom, nosso bom pastor. A Bíblia diz que a gente não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Olhem as aves do céu, o Senhor cuida delas. Somos filhos de um Deus vivo, o nosso Pai Celestial sabe o que nós precisamos. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos leva às águas de descanso. Nesta noite, se você tem ansiado por isso, não tem procurado, mas não tem achado, procure no Senhor. Se assente com Ele, coma dele, beba dele. Ele está pronto para te ouvir, meu querido, nesta noite. Ele está pronto para tocar em seu coração. Ele está pronto para remover as pedras que impedem de você crer que Ele pode. Ter a paz. Ter a paz no coração. Viva sempre em comunhão. Vive sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Ele é o seu bom pastor, meu bom, seu bom pastor. De Jesus, meu bom, nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Aleluia. Oh, glória. Seja louvado, Senhor. Seja engrandecido. Seja adorado.
queria mandar um beijo pro Leandro. Leandro, se você estiver vendo a gente, cara, que saudade de você. Eu te amo, meu irmão. Mandar um beijo lá pro pessoal do Ariri, Ivan. Maravilha, que tempo bom nós passamos juntos. Deus abençoe vocês aí, meus amados. Assim, ó. Abriu mão dessa glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Queremos orar nesse momento pela nação brasileira, pelos governantes, por todo o poderio que está se movendo neste momento. Senhor, o Senhor tem um nome sobre todo nome. O Senhor é acima de tudo e acima de todos. Senhor, derrama da tua justiça nesse dia, derrama do teu juízo, ó Pai, que o coração dos homens, ó Deus, possam ser movidos para a tua presença, a presidência, os governantes, ó Deus, e tudo que tem acontecido em nossa nação. Sara a nossa nação, sara a nossa nação, Espírito de vida, Espírito que se move entre nós,
nesse momento, Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que tem todo o poder sobre o inferno, sobre dominadores deste mundo, sobre as trevas, se mova, Senhor, ali em Brasília, sobre o coração dos homens, ó Deus, porque o Senhor tem controle de tudo, sobre todos, ó Deus. Em nome de Jesus, move o teu Espírito Santo. Oh, labaraxê, canta lamas. Sobe, labaraxê, anda lamas. Move com os teus rios, com as tuas águas, lavando, Senhor, a injustiça, a impiedade, a iniquidade, Senhor, o desamor, Senhor, em cada coração, Senhor. Move, Senhor, no meio da nação brasileira, Senhor, a indiferença, Senhor. Oh, Senhor, nós confiamos no teu poder, Espírito de vida, Espírito de cura, Espírito de liberdade, Espírito de amor, Espírito de restauração. Se mova entre os lares brasileiros nesse momento, se mova sobre a nação brasileira. Nós clamamos o nome todo-poderoso de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Você pode clamar ele em sua casa: Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder, Jesus, Jesus. Você pode clamar o nome de Jesus sobre a sua situação mais difícil, porque o nome dele está sobre todas as coisas. O Senhor é dono de tudo, o Senhor se move sobre tudo. Dele é o reino, o poder e a glória. Tudo é para ele, por meio dele. Você pode dizer: Jesus, reina sobre a minha casa, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, sobre a minha vida financeira, profissional, sobre o meu emocional. Reina, Senhor, reina, Senhor, reina, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite. Reina, Senhor, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas expectativas. Reina, Senhor, reina, Senhor, reina, Jesus. Reina, Senhor, porque tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Reina, Senhor, porque tudo é teu, tudo é teu. Se mova, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, vida, vida que venceu a morte. Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Consolador, Tu és bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Espírito de vida, Espírito de vida, peça ao Senhor para renovar a sua vida nesta noite. O Espírito de vida está entre nós. Espírito Santo, Espírito Santo, tudo que está morto, tudo que está apagado, tudo que está seco, o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, te ressuscita, te põe de pé, te coloca de pé nesta noite. Nós clamamos pelos enfermos, nós clamamos pelos doentes, Senhor, nós clamamos por nossa vizinhança, nós clamamos para que o Espírito Santo se mova com poder, com justiça, com cura, como foram nos tempos de Atos, ó Deus, onde os teus discípulos tinham o poder do Espírito Santo e eles curavam, e eles faziam proezas em teu nome. Espírito de vida, venha sobre nós nesse dia, nesta noite, que possamos receber do Senhor dons nesse momento, intercessão, dom de interceder. Interceda por alguém aí, meu irmão. Interceda por alguém aí que veio ao seu coração. As nossas orações podem chegar onde nós nem imaginamos. O Espírito Santo de vida quer libertar nesta noite o cativo, o oprimido, o abatido, ou aquele que está para se suicidar. O Senhor é capaz de fazer mudar a história. Espírito de vida, com os teus rios flua sobre nós. Nós não queremos mais ser mesmo, Senhor.
Nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor. Oh, Espírito de vida, Espírito de vida, nos quebranta nesta noite, nos quebranta nesta noite. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Deus. Restaura, Senhor. Venha e invada esses corações e surta o efeito necessário dentro desses corações, dentro dessas casas, em suas vidas. Permaneçam nessa atmosfera de adoração. Adoração. Fiquem com a palavra agora, que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, a todos que estão agora aqui nesse culto online, assistindo pelo canal da Igreja Batista de Vila Joque no YouTube. Primeiramente eu queria estar aqui parabenizando as mães neste dia, feliz Dia das Mães, para todas vocês que estão participando nesse momento, desse culto online. A Marta, minha esposa, também deseja feliz Dia das Mães, especialmente para as mães que trabalham no Ministério com Crianças da Igreja. Também antes da mensagem, eu gostaria de estar encorajando vocês com alguns textos da Palavra de Deus. Nada melhor do que a Palavra de Deus para nos encorajar nestes dias, né, de dificuldades, de aflições para alguns, de provações. Eu quero começar com Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 29 ao 31. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quero repetir isso aqui. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Não é preciso dizer mais nada, né? Uma outra palavra de encorajamento nós temos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 31 ao 41, uma narrativa sobre um acontecimento na vida do Senhor Jesus com os seus discípulos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão,
eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, que governa todo o universo. Isso é uma palavra de encorajamento. Tenhamos fé. Sim, precisamos tomar os devidos cuidados nesse tempo, mas tenhamos fé. Não deixamos que o medo domine o nosso coração. Um outro texto da palavra de Deus, no Antigo Testamento, muito conhecido, é o Salmo 91. E quero deixar com vocês também esta mensagem, não todo o Salmo, eu vou ler apenas alguns versículos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Preste atenção nisso. Que isso seja uma declaração sua e minha também. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. O texto ainda diz que o Senhor, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Que Deus o abençoe com essas palavras, encoraje, lhe dê ânimo, o conforte, tire todo o pavor do seu coração. Confia no Senhor. Assim
Vamos para a mensagem desta noite. O tema é Tempo de Retornar, baseada aqui no capítulo 2 do livro de Jeremias, do profeta Jeremias no Antigo Testamento. Primeiramente eu quero aqui apresentar o contexto desse texto que nós vamos ler e nele refletir. Jeremias era sacerdote e profeta. Ele viveu na segunda metade do século 6 a.C. e na primeira metade do século 7 a.C. Seu ministério profético teve início no ano de 626 a.C. e se estendeu até o ano de 586 a.C. Viveu na época do profeta Obadias. O profeta Ezequiel começou o seu ministério nos últimos anos do ministério do profeta Jeremias. Jeremias profetizou sobre o pecado da nação de Judá e sobre o juízo, o castigo de Deus que estava por vir por conta do pecado desta nação. E por causa do teor de sua mensagem, ele não tinha muitos amigos. Foi até maltratado e preso. Ele profetizou por mais ou menos 40 anos, no reinado de Josias, de Joacás, de Joaquim e de Zedequias. Josias foi um rei que deu apoio ao ministério profético de Jeremias. Só que Jeremias não teve a mesma sorte com os demais reis, principalmente com Zedequias, com Joaquim também. Jeremias é conhecido, é chamado como profeta chorão, porque ele demonstrou em seus escritos sua angústia, sua tristeza pela condição espiritual e moral também da nação de Judá e pelas consequências que viriam por causa do pecado desta nação e da insistência da nação nos mesmos. Jeremias amava o seu povo, Jeremias os advertia para que voltassem para Deus, porque ele amava esse povo. Ele era um patriota, mas ele era tratado como inimigo da nação, como um traidor da pátria, alguém que desejava o mal do seu povo. O tempo mostrou, entretanto, que Jeremias estava certo. Em 605 a.C., no tempo do rei Joaquim, os babilônios invadiram Jerusalém e levaram muitos para o cativeiro, cumprindo a palavra de Jeremias, uma parte da palavra. Inclusive, nessa época, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Entretanto, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não destruiu Jerusalém desta vez. Mas agora a nação perdeu sua independência. Era uma nação subjugada pelo Império Babilônico, a quem pagavam pesados impostos. O rei Joaquim foi um rei vassalo. Ficou apenas no reinado 3 meses. Depois veio Zedequias, que era tio do rei Joaquim. A nação, ela não se arrependeu, mesmo com todo esse acontecimento. Ela continuava rejeitando a palavra de Deus, que lhes era entregue, especialmente pelo profeta Jeremias. Aconteceu o que Jeremias previu. Em 586 a.C., Nabucodonosor decidiu invadir Jerusalém e destruir a cidade.
Muitos judeus perderam a vida nessa invasão e muitos foram levados ao cativeiro. O Deus justo e misericordioso, por várias vezes, chamou esse povo para que retornasse aos caminhos do Senhor, mas eles fecharam seus ouvidos e seus corações para o apelo misericordioso do Senhor. Sendo assim, não restou outra alternativa, senão puni-los por seus pecados. Mais tarde na história, o povo já no cativeiro babilônico, o povo então se arrependeu, clamou a Deus, clamou ao Senhor, e Deus os restaurou. Deus os fez retornar à sua terra e reconstruir Jerusalém. Isso 70 anos depois da destruição de Jerusalém e de serem levados ao cativeiro. Aliás, Jeremias profetizou também sobre essa restauração e renovação que haveria num tempo futuro. Irmãos, o Deus soberano, Ele é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Ele adverte, Ele pune o pecado, mas também é misericordioso o suficiente para perdoar, restaurar a vida daqueles que se arrependem. Nós temos agora aqui o capítulo 2, e eu queria conversar com os irmãos, refletir sobre esse capítulo 2. Vou ler alguns versículos, o capítulo é longo. Vou ler primeiramente o início, onde diz: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Jeremias capítulo 2, palavras do profeta Jeremias. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Assim está dizendo o Senhor. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Veja essa palavra: eu me lembro de sua fidelidade, diz o próprio Deus, à nação de Judá. Dizem os estudiosos que essa palavra fidelidade, a palavra hebraica, o seu original, significa um grau elevado de lealdade, de amor, de fidelidade entre duas pessoas, ou entre uma pessoa e Deus, entre uma pessoa e o Senhor. Então ele dizia: eu me lembro de sua fidelidade, eu me lembro dessa lealdade intensa que vocês tinham para comigo, mas não era mais assim agora. O povo não era mais um povo leal. Continua o texto: você me amava, diz o texto. Você me amava, mas agora não me ama mais. Refere-se a Israel, a nação de Israel no início de sua história, como nação logo após sair do Egito. Isso está muito claro em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Mas Deus fala mais: você me seguia, falando com a nação. Vocês me obedeciam, mas agora não é assim. A verdade é que agora havia inconstância e não lealdade. Havia infidelidade, deslealdade. E o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, ele dirigiu-se ao povo certa vez e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Isso é claro, muito tempo antes do profeta Jeremias dirigir essas palavras ao povo de Judá. Então o profeta Elias também falou sobre essa deslealdade que em épocas antes o povo estava vivendo. E aí fez um apelo: decidam a quem vocês realmente querem seguir. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Aqui o povo não estava sendo leal a Deus, né? O próprio Jesus falou sobre esse assunto. Ele disse que ninguém poderia servir a dois senhores. Ou se dedicaria a um e desprezaria o outro. Mateus 6, 24.
A palavra de Deus também diz, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Entenda esse mundo aqui como o sistema do pecado deste mundo. E disse mais, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Essa atitude é chamada ali nesse texto de adultério, isto é, adultério espiritual, infidelidade a Deus. Houve um tempo, o texto está dizendo assim, que vocês eram leais, fiéis. É isso que o profeta está dizendo, ou melhor, Deus falando através do profeta àquele povo. Agora vocês são infiéis, querem andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo, querem servir a mim e ao pecado. Isso não é possível, é como se Deus estivesse falando isso àquele povo, sobre adultério espiritual. O texto fala também que além de serem fiéis, terem sido fiéis em algum tempo, e agora não serem mais, diz, você me amava. Jesus disse que o principal mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Mas infelizmente nos últimos dias, disse o próprio Jesus em Mateus 24:12, o amor de muitos esfriaria. Como previu o Senhor, isso acontece nesses dias. O Senhor nos criou, nos fez existir para a sua glória. Deus nos criou para que desfrutássemos do seu amor por nós e para que o amássemos também. O Senhor nos quer vivendo em comunhão com Ele. Um relacionamento de fé e de amor verdadeiro e eterno esse amor que vem do próprio Deus. Somente dessa maneira de viver podemos nos realizar como seres humanos. Quero repetir isso. Somente vivendo assim em comunhão com Deus, que eu e você podemos nos realizar como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Somente vivendo em comunhão com Deus, amando de todo o coração, como disse Jesus, poderemos satisfazer plenamente e profundamente nossas almas, nossos corações. Mas também nesse texto de Jeremias, versículo 2, Deus fala com o povo, como você me seguia, agora vocês não me seguem mais. Vocês obedeciam os mandamentos, andavam em meus caminhos, viviam segundo as minhas palavras, ouviam meus conselhos, mas agora não era mais assim. E aí no versículo 5, Deus faz uma pergunta. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Tomar aqui um golinho de água. É uma pergunta que Deus faz, dizendo a eles, olha, por que vocês se afastaram de mim? Deem-me uma justificativa razoável, se é que existe. E quando aqui Deus recrimina os antepassados daquele povo, estava recriminando eles também, pois estavam agindo do mesmo modo que seus antepassados. Nesse texto agora, capítulo 6, Deus fala sobre a ingratidão do povo. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Aqui Deus está falando sobre a ingratidão. E diz mais, olha, eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. O afastar-se de Deus, além de ser uma atitude de desobediência, de rebeldia contra Deus, é também uma atitude de ingratidão. Deus havia libertado esse povo do Egito e conduzido esse povo pelo deserto até Canaã, a terra prometida.
Ele fez isso como um pastor conduz seu rebanho zelosamente por uma terra difícil até chegar aos pastos verdejantes e águas tranquilas. O Senhor Deus deu-lhes proteção nesse tempo, deu-lhes provisão e direção, concedeu-lhes inúmeras bênçãos, realizando milagres admiráveis. É só você ler ali o livro de Êxodo, Números. Mas eles demonstraram o quê? Ingratidão. E agora estavam demonstrando, a nação de Judá, ingratidão. Demonstraram desprezo ao que Deus fez por eles. Agora minha pergunta é, não é assim que alguns têm agido hoje também? Vamos refletir sobre isso. Será que não temos sido infiéis ao Senhor? Será que não temos praticado adultério espiritual? Para uma reflexão. Vamos examinar nosso coração nesse momento. Será que não temos tentado servir a dois senhores, como advertiu o profeta Jeremias, como advertiu Elias, como advertiu o Senhor Jesus? Como pregou o pastor Wagner domingos atrás, será que estamos achando que é possível andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo? Você tem vivido afastado de Deus? A que nível será que está esse afastamento? Há quanto tempo está assim, se você está afastado do Senhor? Ou você está se afastando do Senhor? E a pergunta é, por quê? Há uma causa justa para isso? Quanto mais, olha, veja bem, pense nisso. Quanto mais afastado você estiver de Deus, menos consciência do amor dele por você terá. Isso com certeza esfriará seu amor por ele. Vou repetir. Quanto mais afastado você estiver de Deus, menos consciência do amor dele por você terá. E isso resultará em quê? Seu amor se esfriará pelo Senhor. Pois é a certeza de seu amor por nós, por mim e por você, que nos motiva, que nos constrange a amá-lo. E nossa consciência do amor dele por nós nos motiva realmente esse amor. A Bíblia fala em 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A minha pergunta, por que seu amor pelo Senhor tem se esfriado? Há uma palavra de Deus em Apocalipse 2,4. Contra você, porém, tenho isto, se esse é o seu caso, estar se afastando ou ter se afastado de Deus. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Se você está afastado do Senhor, você é como alguém que numa viagem para algum lugar saiu da rota. Você precisa retornar urgentemente. Olha, seu coração, sem esse relacionamento com Deus, de amor mútuo, torna-se vazio. Você sabe disso. Então, se essa é a sua condição, retorne hoje mesmo para o Senhor. Há um outro versículo aqui, o profeta Jeremias falando em nome do Senhor, o Senhor falando através do profeta, versículo 7. Eu já li para vocês. Eu trouxe a vocês uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Como eu disse, eles foram ingratos. Deus desejava o melhor para aquele povo. Como Deus deseja também o melhor para mim e para você. Sempre desejou. Isso me faz lembrar de um salmo na Bíblia, o Salmo 81. Parece que Deus expressa um sentimento nesse salmo de tristeza pela condição espiritual em que vivia o povo naquela época e as consequências disso. O Salmo 81, versículo 8 ao versículo 16, é uma mensagem para nós hoje. Ouça, meu povo, as minhas advertências.
Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito. Abra sua boca e eu alimentarei. Escuta isso agora. Mas o meu povo não quis ouvir-me, diz Deus. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem seus próprios planos. E Deus continua falando, num tom de tristeza também. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha os satisfaria. Então esse texto é um texto, sabe, impressionante, que fala muito ao coração, ao nosso coração. Eu repito esse texto aqui, traz uma mensagem, um clamor do coração de Deus para nós atualmente. Quero que você preste atenção nisso. Lembro-me também do texto de Jeremias, né? Capítulo 29, versículo 11, versículo 14. Creio que todos vocês, quase todos vocês, pelo menos os que estão acostumados à leitura da Bíblia, conhecem esse texto, onde Deus fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. É um texto também bem conhecido. Deus tem planos para você, para mim, sempre teve. Planos de nos fazer bem e não mal. Deus tem um futuro e uma esperança, planos de nos abençoar. O Senhor nos chama para mais perto dele, porque Ele nos ama. Ainda no versículo 12, do capítulo 2 de Jeremias, aqui Deus é um texto também impressionante. Deus fala assim, espante-se disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. E o versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Espantem-se, fiquem horrorizados. Deus está dizendo, olha, o afastar-se do Senhor, o abandonar o Senhor é considerado aqui, para Deus, algo horrível. No versículo 13 diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Isso significa que abandonar o Senhor, afastar-se do Senhor, é considerado pelo Deus soberano, Criador dos céus e da terra, um crime. Isso mesmo, um crime contra Deus. Lembre-se, Deus é quem governa o universo. Ele é a autoridade maior. Como diz o Salmo 2, né? Embora essa autoridade do Senhor não é reconhecida por boa parte da humanidade e por boa parte dos governantes, por boa parte das autoridades nas nações, mas Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o grande legislador do universo. Também é o grande juiz, que diz a Bíblia que um dia irá julgar vivos e mortos. Todo pecado é um crime contra a lei moral de Deus. A Bíblia fala isso, sim. Deus é justo. Nenhum pecado ficará impune diante dele, ou seja, nenhum pecador. Mas Deus também é misericordioso e oferece seu perdão a todo aquele que arrependido se volta para ele. Abandonaram a fonte, diz aqui, a fonte de águas vivas, de águas da vida, ou de águas espirituais, podemos falar aqui de águas correntes.
abandonaram a fonte de água pura, trocaram uma fonte de água pura por uma água de um reservatório de água de chuva, que ali ia ficar por muito tempo. Que troca horrível! Nesse versículo 11, Deus diz que eles trocaram o Deus glorioso pelos deuses inúteis, que na verdade não eram deuses, eram ídolos pagãos, que de acordo com o Salmo 115, eram falsos deuses, eram feitos por homens. Tinham boca, mas não falavam. Tinham olhos, mas não enxergavam. Tinham ouvidos, mas não podiam ouvir. Tinham narizes, mas não sentiam cheiro. Tinham mãos e pés, mas não podiam apalpar e nem andar. Deuses inúteis. Unidos à idolatria, o povo estava envolvido também com inúmeros outros pecados. Essa era a situação que se encontrava naquela época a nação de Judá. E Deus então levantou o profeta Jeremias para advertir o povo sobre o pecado e chamar o povo para o arrependimento. Agora, sobre esse envolvimento, trocando Deus por ídolos inúteis, não é isso que alguns têm feito hoje? Trocado a devoção a Deus pelas paixões terrenas, trocado a submissão a Deus pela escravidão ao pecado, trocado os valores eternos por coisas passageiras, trocado as firmes promessas do Senhor por ilusões, por utopias deste mundo. Quantos não têm fabricado ídolos no coração, com sua vaidade, orgulho, ou sua cobiça, ou sua avareza, ou ganância, seu egoísmo, sua hipocrisia, sua lasciva imoralidade, sua mentira e desonestidade, seu ódio, rancor, a violência, etc. Quantos ídolos não têm sido fabricados e colocados no coração, no lugar de Deus? Você está afastado de Deus? É a minha pergunta. Você está se afastando de Deus? É a minha pergunta. Você tem deixado Deus, a fonte da verdadeira paz, dessa paz que vem do céu, a fonte da verdadeira alegria, do amor eterno, a fonte da justiça, da sabedoria, da integridade, a fonte da fé e da esperança? Você tem deixado Deus, trocado essa fonte por cisternas rachadas que nunca saciarão a fome e a sede da sua alma? É uma pergunta que eu faço esta noite. No versículo 17, no versículo 19, diz aqui que houve consequências desastrosas por terem abandonado o Senhor para aquele povo. E Deus, através do profeta, fala: foi você mesmo, fala ao povo, o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus. Não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu, pelas consequências, ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Ainda no versículo 19, compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Deus não é responsável, não era responsável, não, pelos frutos da maldade daquele povo, dos pecados daquele povo, como não é agora. Como é mau e amargo, diz aqui o texto, abandonar a Deus. Talvez no princípio isso não seja percebido, mas com o tempo vai ser. É um princípio infalível. A palavra de Deus diz em Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear, isso colherá. No versículo 28 desse mesmo capítulo, diz assim, o Senhor falando ao povo: e onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la, na hora da adversidade. E quando chegar a hora da adversidade, quem vai socorrer? Quem vai
prestar auxílio. Serão esses deuses? Com certeza não. E aí, no Jeremias capítulo 3, versículo 14 e versículo 22, Deus faz um apelo forte ao povo. Estou já para encerrar essa mensagem. Diz assim: voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Repetindo, voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Olha, talvez você não esteja afastado, e nem se afastando de Deus, você que está ouvindo a mensagem aqui esta noite. Então eu quero lhe dizer, continue assim, permaneça firme em Cristo, continue desenvolvendo sua comunhão com Deus, porque há preciosas bênçãos do Senhor o aguardando nessa caminhada, meu irmão. Deus já tem concedido muitas bênçãos a você, mas há muitas preciosas bênçãos ainda o aguardando amanhã, nessa caminhada futura. Sabe, há muito do próprio Deus para você. Há muito do próprio Deus preparado, na verdade, para enriquecer a sua alma com a sua presença santa, querido. Há muito ainda da paz, da alegria do Senhor para ser derramada em seu coração. Fique firme, permaneça, continue firme em Cristo. Não se afaste do Senhor, porque há muito da paz, dessa paz que só Jesus pode dar, e você sabe. Ele é a fonte dessa paz. Isaías 9,6 diz que ele é o príncipe da paz. Em João 14, 27, Jesus disse aos discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E como é necessária essa paz nesse tempo em que vivemos. Como é importante essa paz da qual Jesus é a fonte para esses dias de inquietações e temores. Em João 16:33, Jesus nos avisou que neste mundo teremos aflições, passaremos por tribulações, veremos adversidades. Ele falou sobre isso, mas ele também disse que nele poderíamos ter paz. Há muito ainda, meu irmão, do amor de Deus para ser derramado em seu coração. Fique firme, permanece no Senhor, continue caminhando. Sabe, esse amor de Deus, esse amor que é o amor a Deus e ao próximo também, esse amor que é fruto do Espírito Santo que habita em você, que habita em todo aquele que já se converteu a Jesus Cristo. Sim, há muito do Senhor para mim e para você. Fique firme, permanece firme em Cristo, não se afaste do Senhor. Pelo contrário, aproxime-se mais e mais do Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, Ele o guiará a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele o guiará no caminho para o céu, meu irmão. Mas eu quero aqui ter uma palavra a você que está longe de Deus, que está afastado do Senhor, ou até se afastando. Alguns, na verdade, nunca estiveram perto desses que estão afastados. Mas alguns já estiveram e se afastaram. Eu não sei qual é seu caso, você que está nos assistindo, ouvindo esta mensagem esta noite. Talvez você saiba, afinal é o seu caso. Talvez nem você saiba, mas Deus com certeza sabe. Olha, aqueles que nunca receberam Jesus como Senhor e Salvador, isto é, nunca se converteram ao Senhor Jesus, estes sempre estiveram longe. Na verdade, separados, diz a Bíblia, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Eu quero aqui fazer um apelo a você que vive nessa situação. Olha, faça uma meia volta na sua caminhada. Você tem caminhado por toda a sua vida uma direção contrária a Deus. E Deus ordena, diz a Bíblia, no livro de Atos, que todos os seres humanos
se arrependam. É uma ordem de Deus para você também. Faça a meia volta, faça um retorno, volte-se para Deus. Receba Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, entende isso? Arrependa-se do seu pecado, dos teus pecados. Confie no sacrifício de Jesus. Deus amou você de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que você creia naquele sacrifício por você na cruz, que você creia no poder daquele sacrifício, que você creia no poder daquele sangue derramado, que é poderoso para perdoar todos os seus pecados, para salvar a sua alma, para lhe dar a vida eterna. Entenda isso. Entregue-se a Jesus. Receba-o como Senhor, submeta-se a Ele, receba-o como Salvador, receba essa salvação que é gratuita, é de graça, é um dom de Deus, é o dom da vida eterna. E você vai então estar agora caminhando perto de Deus, em comunhão com Ele. Faça isso se você nunca fez. Mas quero também dar uma palavra para aqueles que um dia se converteram a Jesus, mas estão afastados. O Senhor diz em Jeremias: voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei de sua rebeldia. É o que diz o texto aqui, Jeremias 3, versículo 22. Voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, que essa seja a sua resposta hoje. Nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Sabe, o Deus soberano, o Deus justo e misericordioso, lhe oferece o seu perdão e, junto com o perdão, a cura de sua alma doente, meu irmão, que está afastado. Como filho pródigo, volte para o Pai. Se arrependa, volte para o Pai. O Pai o receberá de braços abertos. O Senhor propõe curar sua rebeldia, veja isso. O Senhor propõe lhe dar um novo coração, um espírito novo. Isso está no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25 ao versículo 27. Lá no texto do profeta Ezequiel, Deus fala ao povo, dizendo o seguinte, eu vou ler esse texto para você agora. E diz assim: darei a vocês um coração novo. Primeiro ele fala, eu purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Tirarei os ídolos, do seu coração. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E diz mais, porei o meu espírito de Deus em vocês. Porei o meu espírito e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ou seja, Deus, sim, Deus, Ele transformará, meu irmão, o seu coração. Ele restaurará a sua fé. Ele renovará o seu coração e o capacitará a servi-lo fielmente. Então volte-se para Ele. O Senhor propõe curar a sua rebeldia. Quero lhe dizer, querido, que o Senhor vai lhe dar forças para vencer as fraquezas. O Senhor, repito, vai curar a tua alma. Volte, retorne para o Senhor. É tempo de retornar para o Senhor. Que Deus te abençoe. Quero nesse momento convidá-lo a orar comigo. Você que tem se afastado do Senhor, está se afastando. Quero orar por você. E quero orar por todos, na verdade, que nos assistem esta noite. Eu convido se puder, a fechar seus olhos e estar em oração neste momento. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, louvado seja o Senhor, pela Tua justiça e pela Tua misericórdia, Senhor. Deus, abençoa cada pessoa que está nos vendo e nos ouvindo nesta noite. Deus querido, que o Senhor esteja falando aos seus corações. Pai,
Eu peço, Senhor, por aqueles que ainda não se converteram, Senhor Jesus, que o Teu Espírito fale fortemente, profundamente, toque-lhes o coração, e que eles, ó Deus, se arrependam dos seus pecados, e se entreguem a Jesus, se convertam, Senhor Jesus, e sejam salvos, recebam o dom da vida eterna, tenham seus pecados perdoados, sejam transformados, Senhor. Pai, oro também por aqueles que estão afastados ou se afastando do Senhor, que eles voltem, que eles retornem, ó Pai. Ó Espírito Santo, toca-lhes o coração também. Senhor querido, que o Senhor esteja convencendo-os pelo Teu Espírito, Pai, dessa condição espiritual horrível, trágica, desastrosa, e que eles rapidamente se voltem para o Senhor, sejam perdoados, Senhor, e novamente tenham seus corações renovados, que eles sejam visitados, sejam cheios do Espírito Santo, estejam produzindo o fruto do Espírito, Senhor querido. Ó Deus, estejam, ó Deus, com um relacionamento com o Senhor, uma comunhão firme para sempre com o Senhor. Abençoa essas vidas, abençoa todos que nos assistem, abençoa esta casa, esta família, que o Senhor esteja protegendo a vida de cada um, guardando nesses dias, ó Deus, dando a provisão, ó Senhor, dando a Tua proteção, e principalmente, Senhor querido, derramando no coração de cada um o amor pelo Senhor, o amor ao próximo. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém.